Olá galera do sexto ano do Colégio Santa Rita, aqui quem fala é o professor de artes Valdir e hoje eu estou aqui para a gente debater um pouco sobre o nosso tema 3, a arte do grafite. Lembrando a vocês que essas aulas serão novamente revisadas quando voltarmos ao nosso dia a dia da sala de aula após essa pandemia. E aqui a gente vai debater para vocês utilizarem esse tempo para estudar em casa e a gente concluir com êxito o nosso ano letivo. Então, vamos aqui compreender um pouco sobre o conceito da arte do grafite. Grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas e etc. É bastante usado como uma forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim os espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana graffito, plural grafite, significa escrita feita com carvão. Então eu quero dizer a vocês, pessoal, que o grafite ele surgiu lá nos Estados Unidos na década de 60 e também em maio de 68 em Paris, né? É uma arte urbana porque ela surgiu em grandes centros como Nova York e Paris. E ela esteve ligada a grupos que eram considerados excluídos da participação política e social. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o grafite surgiu no movimento de norte-americanos em defesa dos seus direitos e igualdade civil. Ou seja, os Estados Unidos era um país que tinha um racismo muito grande. E na década de 60, ícones como Martin Luther King, Malcolm X, lutaram para a igualdade civil. E o grafite foi o expoente da luta por esses direitos na arte. Então, por isso que o grafite é uma arte de crítica social. O grafite busca fazer uma intervenção, ou seja, utilizar a arte para transformar o mundo, transformar a sociedade e buscar a igualdade de alguns grupos sociais. Sobre o grafite é uma forma de intervenção urbana. Ele modifica o entorno, interfere na paisagem e surpreende o espectador. Os materiais utilizados e as técnicas são as mais variadas possíveis. Estilos onde a distorção do desenho é grande, enquanto que outros se aproximam muito do desenho realista. Então varia, tem estilo do grafite que você não consegue decifrar facilmente o que aquele desenho está demonstrando, é um pouco complexo. Já tem outros não, são bem realistas, você logo ao observar se familiariza. Grafite, para poder utilizar e produzir, é necessária a utilização de tintas, pincéis, rolinhos, stencils e sobretudo spray. Spray é o mais famoso. Acho que a maioria já deve ter visto algum grafiteiro fazer uma obra de arte como essa utilizando o spray. São os principais instrumentos para a criação de formas, símbolos e imagens. Como eu disse, o grafite ele é uma arte urbana. Você vai ver que surgiu em Nova York, surgiu em Paris. E no Brasil, o primeiro grande expoente foi a cidade de São Paulo, quando na década de 80, Alex Valauri vai chegar trazendo esse estilo. Então vamos continuando. Uma das técnicas muito conhecidas do grafite é uma técnica conhecida como stencil. Daí você está observando na figura da imagem, você está observando, foi feito um desenho, um recorte sobre ele, você coloca esse recorte numa parede, a parede é o suporte, e lá você pinta com o spray ou com o rolo, e vai formar esse desenho aqui. Por exemplo, você pode fazer um coração, você pega a cartolina, faz o desenho de um coração, faz o recorte dessa cartolina, vai ficar aquele espaço vazado, você coloca numa parede, coloca o spray, ali está sendo feita a arte do grafite. Então, stencil consiste na aplicação de tinta sobre um molde vazado, para fazer desenhos, letras, símbolos e outras formas em paredes e muros. Pode ser feito com materiais de papelão, plástico ou metal. A tinta, por sua vez, pode ser aplicada utilizando diferentes instrumentos, como pincéis, rolo de pintura ou spray. Não é de hoje, essa sessão não é de hoje, é só para associar que a pintura sobre paredes, tetos e muros não começou com a arte grafite, ela vem desde a pré-história. Lembra quando nós estudamos no tema 2, a arte na pré-história e as pinturas rupestres? Então, desde o início, o ser humano ele busca expressar seus sentimentos, suas angústias, emoções, seus modos de vida, de organização social através da arte. Vimos no tema passado que a primeira forma de arte foi a pintura rupestre, a pintura sobre rocha. Vimos também que os homens pré-históricos eles utilizavam como pincéis seus dedos, utilizavam também as mãos, ossos e pelos de animais, e como tintas eles utilizavam sangue de animais, pigmentos de plantas, gorduras, de animais mortos. Então eram as tintas do homem pré-histórico.
E aí nessa sessão Não É de Hoje vai mostrar o seguinte, que o grafite ele se inspirou na pintura rupestre. A gente vai ver aqui, ontem e hoje, vamos ver aqui uma frase de um dos ícones do movimento grafite, que é Keith Haring. Ele vai dizer assim: decidi voltar ao desenho, que mudou pouco desde a pré-história e ainda guarda a mesma origem. Ou seja, ele faz uma comparação entre a arte pré-histórica e o grafite. Então, as inscrições em muros, paredes e metrôs, palavras ou desenhos sem autoria definida, tornaram início em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1970. Aqui a gente vai ver um dos grandes ícones do grafite atual, Banksy. Seus primeiros grafites foram feitos nos anos 1990 em Bristol, na Inglaterra. Banksy mantém sua identidade no anonimato. Tem gente que acha que Banksy é um grupo de artistas que usa esse pseudônimo. O que interessa vocês saberem, e vocês vão ver várias ilustrações no livro didático, é que o grafite de Banksy, ele está presente não só em Bristol, mas em várias cidades inglesas como Londres. E, como boa parte dos artistas grafiteiros, ele usa a sua arte para chamar a nossa atenção, para refletir sobre questões sociais, como no caso a guerra, a política, a imigração, temas bastante polêmicos e que gera discriminação para alguns grupos, como vocês veem vários imigrantes que sofrem preconceito nos Estados Unidos, na Inglaterra e até aqui no Brasil, como é o caso de alguns venezuelanos, né? Então, a arte de Banksy aborda questões da atualidade sobre suas obras. Trazem como tema, por exemplo, imigração, a guerra política, com tom crítico e provocativo, estimulando uma reflexão nas pessoas sobre o que acontece na sociedade e no mundo. Bem, aqui você vê uma imagem de um grafite feito por Banksy. Olha só a reflexão que ele mostra. Aquilo que fazemos na nossa vida ecoa para a eternidade. Então ele busca com essa imagem fazer as pessoas refletirem sobre as suas ações e o seu papel social, para eles perceberem que através das suas ações, do seu trabalho, do seu dia a dia, a gente se eterniza na memória coletiva e na vida de alguém. Outro grande ícone do grafite é Jean-Michel Basquiat. Em suas obras de grandes dimensões, nas quais utiliza cores fortes, Basquiat atrai a atenção para questões sociais como a situação do imigrante e do negro nos Estados Unidos. Aqui você vê a obra de Basquiat, que é O Menino com o Cachorro, né? Você vê aqui que ocorre uma distorção das formas, tem cores fortes e com tom crítico e provocativo, ele estimula a sociedade a interpretar esses desenhos e compreender a sua vida, o seu universo e o mundo. Jean-Michel Basquiat. Basquiat, ele é filho de haitianos, né? Ele, de certa forma, ele é um imigrante, por isso que boa parte também das suas produções, ele tematiza questões como a imigração, também a política, a sociedade, né? Em geral, ele representa personagens e elementos urbanos, em meio a rabiscos e escritas indecifráveis. Reconhecido por críticos de arte em 1980, suas produções passaram a ser expostas em galerias de arte do mundo todo. Então, Basquiat é um dos grandes ícones do grafite atual. Boa parte dos seus desenhos não são tão fáceis de decifrar, mas apresentam um tom crítico e provocativo. O grafite, ele tem vínculo com outro movimento, o hip hop. O hip hop é um movimento que nasce da união de diversas manifestações. O rap na música, o break na dança, o skate no esporte e o grafite nas artes plásticas. No Brasil, chegou por volta dos anos 80. O hip hop, em sua origem, o movimento está relacionado à busca de melhores condições de vida por parte de jovens negros que viviam na periferia de Nova York. O hip hop, ele foi um movimento formado pela união da cultura norte-americana com a cultura latino-americana e a dos afrodescendentes, né? Você pega esses três elementos, formaram o movimento hip hop. O rap é um estilo de música popular que se caracteriza pela interpretação de rimas improvisadas sob um acompanhamento rítmico. Você já deve ter visto uma canção de rap, os duelos, sempre tem ali um MC tocando o disco, e você vê que o rap é um movimento marcado pela criação de rimas, de improvisações. Geralmente eles abordam temas sociais, né, como política, preconceito, discriminação, como também o papel do jovem no contexto atual.
O break é um estilo de dança realizado com movimentos rápidos que acompanham as batidas do rap. Então o break é um estilo de dança também muito popular, é comum, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas existem torneios de break, as famosas batalhas, né? Para ter o break tem sempre ali a música do MC e um a um faz ali o movimento, tem sempre um júri e eles escolhem aquele que representou passos com maior beleza, harmonia, equilíbrio e elegância. A arte do grafite no Brasil. Um dos responsáveis pela introdução do grafite no Brasil foi Alex Valauri. Ele nasceu na Etiópia, né, chegou ao Brasil em 1965. A partir da década de 70, o artista passou a produzir obras em espaços públicos da cidade de São Paulo. Valauri, ele se formou em gravura em Estocolmo. Ele também viveu nos Estados Unidos e entrou em contato com ícones do grafite, como Jean-Michel Basquiat e Keith Haring. E, da sua experiência, ele trouxe o grafite para São Paulo. São Paulo foi o primeiro polo de difusão do grafite no Brasil, a maior metrópole da América Latina, recebeu a arte de Alex Valauri nos anos 1980. Né? Então, ele foi muito importante para o desenvolvimento do grafite no Brasil. Aqui a gente vai ver no slide posterior um grafite muito famoso, conhecido como a Rainha do Frango Assado. E aí, só para você ter uma ideia sobre a importância de Alex Valauri para o grafite, o dia 27 de março, dia de sua morte, foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Grafite. Olha aqui, obras de Alex Valauri. A obra na parte superior da tela, a Rainha do Frango Assado, que é uma das principais obras dele. A Rainha do Frango Assado em Piquenique em Glicério, em 1984, que ele fez esta obra. E aqui embaixo você vê ele fazendo uma arara, utilizando a técnica do stencil, que ele faz o desenho sobre o molde vazado e executa a pintura. Então, Valauri foi um dos grandes ícones do grafite no Brasil. E as mulheres na arte do grafite, né? As mulheres e a arte de rua. O grafite não é um movimento masculino, é um movimento que inclui diferentes gêneros. Só que a mulher agora ela está sendo inserida nesse movimento. No Brasil, nós vamos ter ícones desse movimento na atualidade, como a paulista Meg Magrela e a artista Tainá Lima, que é conhecida como crioula. Então, a paulista Meg Magrela representa fatos urbanos e do cotidiano e aspectos da cultura brasileira registrados no viés feminino. Aqui você vê uma obra dela, feita principalmente em São Paulo. Logo em seguida, você vê também uma outra obra de Eveline C. Realiza suas pinturas utilizando elementos do universo feminino, que levam a refletir sobre o lugar da mulher e seus dilemas na sociedade contemporânea. Você sabe que a mulher, ela é múltipla, ela é plural, é dinâmica. A mulher, ela é mãe, a mulher trabalha, ela é esposa. A mulher tem vários papéis sociais. E Eveline C., que é uma potiguar, ela utiliza a sua arte para poder problematizar o papel da mulher na sociedade e lutar por direitos, como igualdade, inclusão e a equidade, tanto no acesso a empregos como em remuneração. E luta contra a discriminação e o preconceito. E aqui a gente vê uma outra artista, que é a artista Tainá Lima, que é chamada de crioula. Além de retratar o universo feminino em seus grafites, ela cria obras que tratam da cultura afro-brasileira e que tem como destaque o papel da mulher negra na sociedade. Então, essa aqui é uma das obras da artista Tainá Lima e aqui você vê ela refletindo o papel da mulher na sociedade. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham conseguido obter um aprendizado nessa aula. Desejo sucesso a cada um de vocês. Vou estar mandando uma tarefa durante a semana. A gente vai corrigir essa tarefa e, ao retornarmos, vamos revisar esse conteúdo novamente. Então, galera, forte abraço. Fique com Deus. Vamos se cuidar nessa pandemia e voltar com força total nesse segundo semestre. Valeu!